todos os dias, Senhor, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Louvar o hino da nossa harpa cristã, o 476. O cego de Jericó. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, se cansar clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, clamou. A multidão vendo clamar, se aquieta ali, dizia, mas ele sem a escutar, mais forte o repetia: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, ao bom Jesus louvou. Amém? Convido o irmão Francisco para louvar o segundo hino. Eu também salvo os irmãos na paz do Senhor. Vamos louvar para o nosso Deus, o hino que está na lição, o 115, em nome de Jesus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar,
ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Sim, se eu quero trabalhar e achar também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus. A lição de hoje é a lição número 12, que tem como título o diaconato. O texto áureo diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Verdade prática diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia e uma missão de todos os crentes. A leitura bíblica em classe encontra 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Diz assim: da mesma sorte, o diáconos seja honesto, não de língua dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe e ganância, guardando o ministério da fé em sua pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se for irrepreensível. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Só agradecer a Deus. E logo em seguida eu quero passar para o professor para dar continuidade a essa lição de hoje. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, da Tua leitura, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor nos esteja, Senhor, nos dando, Deus, o entendimento da Tua palavra, que nós possamos vivê-la segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Salve, amada igreja da paz do Senhor Jesus. Pode ser. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta noite, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na transmissão ao vivo, né? Quero dar as boas-vindas a todos, né, que estão ouvindo e assistindo esta lição desta noite. Amém. Que o Espírito Santo de Deus venha encher a cada um desta noite, em nome de Jesus, né? Glória. Peço a Deus as suas orações para que eu possa fazer uma boa lição em nome de Jesus, né? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né?
Nós estamos na 12ª lição, a 12, né? Secretário. Penúltima. A penúltima lição, onde fala sobre o diaconato, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer mais uma vez, né? O secretário, a sua confiança, me convidou para dar essa lição esta noite. E eis-me aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como foi dito nesta noite, pelo secretário, o texto áureo diz assim: porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a verdade prática diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Muito importante isso aí, né? Nós devemos se colocar no lugar de missionário, como Jesus fez, né? Jesus, ele veio para servir, e o diaconato, ele está aqui para servir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Nós vamos ler, vemos aqui na lição, como foi lida nesta noite, e nós vamos ver aqui os objetivos específicos, né? Analisar o estilo da vida diaconal de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Explicar a instituição do ministério do diácono. Discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passando aqui, nós vimos que Jesus, nós vamos ver em toda a lição aqui que Jesus, ele veio para servir. Jesus, de uma tal humildade tão grande como servo do Senhor, que ele nunca, pelo poder que ele tinha, mas ele nunca quis ser o que ele era. Ele sempre foi humilde. Tanto quando Jesus fazia os milagres, ele pedia que as pessoas não divulgassem o milagre dele, né? A humildade de Jesus. E ele mostra para cada um de nós que nós devemos ser humildes a cada dia, Que a honra na obra do para Senhor. o Pai. É verdade. Ele queria dar a honra para o Pai. Porque Jesus, ele queria dar honra para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vimos aqui na introdução, nós vamos ver o seguinte: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgente providência por uma sábia e unânime decisão em assembleia. A igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilíbada e cheio do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estudaremos este importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta até hoje faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o primeiro tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala assim a palavra do Senhor: a diaconia de Jesus Cristo significa o significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi o apóstolo da nossa confissão. Hebreus 3:1
profeta, Lucas 24, 19. O evangelista, pastor, mas principalmente o diácono por excelência, o apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, segundo a Bíblia. De estudo a palavra-chave e expressão, tomando a forma de servo, denota o sentido de uma condição humilde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele tomou uma posição de servo do Senhor Jesus, quando ele andava ali pela sinagoga, quando Jesus percorria, o que Jesus fazia era ensinar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A preocupação de Jesus era de ensinar. O propósito dele era de ensinar o evangelho para ter a libertação Louvado das seja almas. o nome do Senhor Jesus. Não é que ele não, porque Jesus veio e fez muito milagre, mas o propósito era o evangelho, e ali era a chave para a libertação das almas. Lá em Marcos, secretário Suíro, lá em Marcos 16, 15, se confirma o que Vossa Excelência está dizendo. O próprio Jesus, ele diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente deve frisar bem, porque ele disse a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém. É a toda criatura. Isto mostra que nós somos criatura de Deus. Os cuidados de Jesus, dele, né? A criação de Deus. Uma das criações mais que ele se orgulhou, né? Então, quando ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, como nós lemos aqui na lição, que se expandiu de uma forma grande o evangelho, porque as coisas de Deus é assim. Ela cresce. Quando Deus está no meio do negócio, ele cresce. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não era diferente. O evangelho foi pregado e expandido de uma forma grande, que também acontecia os problemas no meio desta caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que os apóstolos nos ensinam, Jesus nos ensinou, é que nós temos que ser humildes para servir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu, vendo aqui a passagem de Jesus em vários lugares que Jesus passou, a humildade de Jesus, os milagres que Jesus fez, mas quando ele chamava, alguém chamava para Jesus curar os enfermos, as pessoas convidavam Jesus para Jesus curar aquelas pessoas até que já tinham morrido, como o próprio Lázaro, né? E Jesus chegava e muitas vezes Jesus até chorava, como tem alguns momentos, Jesus chorou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ele orou pelo amigo dele Lázaro, né? A Bíblia diz que Jesus chorou de íntima compaixão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui que as igrejas, eles escolheram aqui 7 homens, e veja só as características dos homens que eles escolheram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles escolheram pessoas sinceras, pessoas dignas, pessoas que as pessoas conhecessem, que tinham um caráter familiar, e vários exemplos, né, que nós vimos aqui, para escolher para ser servo do Senhor Jesus. É muito sério servir a Deus, caminhar com Jesus. É muito, porque nós somos muito vigiados, nós somos observados, não só por Deus e por toda a sociedade, nós somos observados. Servir a Deus é uma honra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vimos aqui que as escolhas que eles sempre fizeram eram por pessoas de caráter, pessoas sinceras, pessoas humildes também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vimos aqui, falando ainda no líder, e falando em pessoas verdadeiras, pessoas humildes, nós vimos que Filipe, ele chegou para Natanael e disse: Natanael, está chegando aí um homem aí de Nazaré, um homem que é um profeta, um homem que cura, um homem que libera. Aí Natanael olhou para ele e disse: pode,
vinha alguma coisa boa de Nazaré. Porque a impressão que tinha de Nazaré é que só tinha pessoas má. Só tinha pessoas que não eram agradáveis. Né? E nós sabemos que no mundo que nós vivemos, em todo local tem assim. Até nas próprias igrejas. Tem pessoas do coração bom, aberto, mas tem pessoas também que não são muito flexíveis, não são humildes. Né? E o que me interessa, eu fico aqui muito assim, ansioso, é porque quando Filipe convidou Natanael para ele ver Jesus, Natanael não quis ir, mas por obediência a seu amigo, ele foi. Mesmo sem crer, sem acreditar. Porque tem muitas pessoas que assim, a gente convida para servir a Jesus, a gente convida para vir à igreja, mas muitas vezes eles vêm, mas não tem nem interesse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Natanael aceitou o convite de Filipe, que foi, quando Jesus avistou ele, Jesus olhou para ele e disse: aí um verdadeiro, um homem que não há falsidade nele. Jesus ali estava, quando ele reconheceu que Jesus era um profeta, Evangelho de Rufino, quando Natanael reconheceu que Jesus era um profeta de Deus, aí disse: mas de onde você me conhece, né? Jesus disse: hoje mesmo eu vi, tudo de manhã, cedo, debaixo da figueira. Aí foi que ele reconheceu que Jesus era um profeta e um homem de Deus. E o interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o interessante, irmã Adailson, que você olha o texto, o que a revista diz, e vai para a Bíblia, tem lá. Quando Jesus chegava, mudava totalmente. Quer dizer, tinha uma mudança no cenário. Glória a Deus. Tinha uma mudança no cenário. É verdade. Quem não conhecia, passava a conhecer o Jesus de verdade que era, na realidade o que ele veio para fazer, não é isso? E assim, porque Jesus, ele era o testemunho vivo. Com certeza. Ele era o Deus, ele era a própria luz, né? O subtópico terceiro do primeiro tópico. O discípulo é um serviçal. Serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus. Quando da importância do seu reino, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O discípulo ainda não havia compreendido a mensagem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não estava entendendo a mensagem de Jesus ainda. Eles queriam lugar de destaque. Mas mais na frente nós vamos ver aqui a humildade de Jesus. Jesus pediu uma bacia, Jesus pediu água e toalha para lavar os pés do discípulo. De tamanha humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Para mostrar a humildade de Jesus. Para nós, isso serve para... A cada dia vai servir para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Verdade. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de servir conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para você ver a tamanha humildade de Jesus, né? Ninguém dá a vida por ninguém, mas Jesus, ele mostrou o amor que ele tem por nós, porque ele deu a sua própria vida. Deus enviou o seu Filho e ele deu a sua própria vida por amor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o ensinamento que Jesus deixa para os seus discípulos, aonde na passagem eles não entenderam. Glória a Deus. O que é que Jesus quer passar com isso? O que é que ele quer dizer com isso? Que o que é servo não é para ser servido, mas sim para servir. É isso que Jesus queria que os seus discípulos entendessem. Não era para ele ser o primeiro
ao lado do lado esquerdo ao lado direito de Jesus, para o povo ver aquilo e se achar que eles eram os bambambam. É verdade. Mas Glória Jesus a diz assim, Deus. que seja servo, não que seja servido. Glória a Deus. Aqui no sintético do tópico 1, a diaconia de Jesus Cristo está centralizado na disponibilidade em servir ao próximo. Jesus, ele está focalizado em ajudar o próximo, em servir ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? No segundo subtópico, a instituição dos diáconos, né? O conceito da função. A palavra diácono, segundo o diaconário, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, né? Aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento, né? O tempo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconia. Outra palavra grega relacionada ao diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que servir. Nós devemos servir na igreja. Eu acho interessante a lição, secretário Sueldo. Eu hoje à tarde eu vendo aqui o irmão se alegrando aqui, fazendo a obra do Senhor Jesus, os evangelistas, os presbíteros, e alguns irmãos aqui, todos alegres, louva a Deus por esta iniciativa, né? Porque nós temos que fazer isso mesmo, é servir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é o que a lição diz, que o trabalho do diácono, presbítero e evangelista é isso. Glória servir a igreja, nos trabalhos da igreja, nos trabalhos sociais, nos trabalhos de pregação do evangelho, no trabalho de suporte para ajudar o pastor, o líder da igreja. É verdade. Eu, lendo a revista, em alguns pontos a gente vê que o que Jesus quer da gente é que a gente se empenhe na obra dele. Sim. E que nós não devemos olhar para o homem, nós não devemos nós servimos a Deus e servimos ao homem, a palavra de Deus diz, né? Mas nós devemos fazer sem estar olhando. Um certo professor, eu assistindo um vídeo dele, e ele disse que tem pessoas na igreja que só faz as coisas se estiver na frente do pastor, na frente do líder. Na frente do líder. Para quê? Para que o pastor veja, para que o líder veja. E Jesus não trabalha dessa forma. Jesus trabalha, ele quer que a gente faça por amor a obra, porque a recompensa vem do Senhor. É verdade. Glória a Deus. É verdade. A recompensa vem do Senhor. E um certo professor, ainda falando sobre diácono, e ele diz que o diácono ele está englobado no servo do Senhor, em todos aqueles que trabalham na obra do Senhor Jesus. E não é nenhuma desonra um diácono, um presbítero, um evangelista, ou qualquer um servo do Senhor, por exemplo, chegar na igreja, passar um pano no som, no microfone, nas cadeiras, nos bancos, por exemplo, pega água, né, para as pessoas que... Isso é um trabalho voluntário do servo do Senhor Jesus. Por exemplo, dar aula voluntariamente, entendeu? Servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o bonito, irmão Adailson, professor Adailson, é que tudo isso, o diácono, presbítero, do pastor ao evangelista, servir com excelência, com amor, com vontade, sem querer esperar gratificação de ninguém, somente de Jesus. É verdade. Então, Jesus aqui, ele nos ensina o tempo todo
para que a cada dia nós possamos aprender mais do Senhor Jesus. Tem alguns relatos aqui que ele fala, né? Lá em Oséias, né? Oséias 4, 6, ele fala assim, Jesus, ele diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né, evangelista Rufino? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Quer dizer, nós temos que a cada dia nós ter conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os discípulos do Senhor, nós vimos aqui, ele começa de todo o segmento da igreja, todos que estão ajudando na igreja do Senhor Jesus, eles são servos do Senhor Jesus. E Deus, ele está olhando de lá, e a recompensa vem de Deus. É verdade. Glória a Deus. Verdade. Eu me alegro tanto. Muitas vezes eu vi aqui o evangelista Rufino, eu passava meu dia aqui, ele estava aqui, ó, sozinho praticamente, sem medir esforço, calado, e enchendo a enchedeira aqui. Até o presbítero pediu e disse assim, eu não estou aguentando mais porque eu estou cansado. Mas o evangelista disse, não, nós vamos terminar. Entendeu? Amém, então, amém. aquele esforço, como que seja, para ele, fazer por amor à obra. Porque nós não devemos fazer para o Senhor, vir para a obra do Senhor ajudar, por exemplo, e ficar olhando para o relógio, querendo que passe o tempo, se preocupando e querendo ir embora, e lá se vai, com contenda e com os outros. Não, não é assim. Porque é feito por amor. É verdade. A obra do Senhor, ele mostrou aqui que é por amor. E o amor de Jesus, ele foi imenso. Feito por excelência. O amor de Jesus em tudo que ele fazia era um amor grande, né? Verdade. O amor grande até a morte, né? É verdade. E Romanos 8:35 vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Glória a Deus. Ser crente é bom ser crente, porque nós sabemos que nós temos um dono, nós sabemos que Deus cuida de nós. Aí em Romanos 8:35 vai dizer, nada pode separar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a perseguição, nada, porque nós cremos num Deus que pode tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa passagem aí, irmã Daílson, já mostra, Jesus está dizendo o quê? Deus está dizendo, ele está afirmando que nada neste mundo vai separar. Olha, ele está afirmando. Glória a Deus. Agora, quando a gente se afasta de Deus, aí é outra coisa, mas ele já afirmou. Ei, Glória nada a Jesus, aí, nada louvado no seja o mundo, nome do Senhor Jesus. aqui no céu, nem na terra, vai separar o meu amor de você. Glória Eu vou a estar Deus. com você. É verdade. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Esse nome de Jesus, o secretário Sueli, é um nome poderoso. Glória a Deus. Nós vimos aí, amados irmãos, que faz mais de 2 anos que Jesus morreu. E parece que foi ontem. Glória a Deus. Quiseram apagar o nome de Jesus, mas não conseguem. Porque o nome de Jesus é poderoso. É verdade. Mais de 2000 anos. E graças a Deus nós cremos nessa palavra. Glória a Deus. E nós estamos aqui, graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, né? É verdade. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Se Agora, não for quando Jesus, ele se responsabiliza, nós estamos firmes, porque Glória quem faz a Deus, é é verdade, ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui no Segundo tópico, segundo Origem do tópico. diácono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Diaconato. O segundo tópico Subtópico. é a instituição dos diáconos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O conceito da função, né? A palavra diácono, segundo o dicionário, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Refere-se àquele que presta trabalho voluntário, como nós estávamos conversando agora, né? Trabalho voluntário, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aí vamos agora para o segundo subtópico, que é a origem do diácono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A bênção, né? Glória a Deus, né? Problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério, né? Formal dos diáconos em Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A luz aqui não é um pouco boa, mas a gente vai vendo aqui. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. A bênção foi extraordinária
o crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas júdias de fala hebraica e as de fala grega, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O problema, reivindicação para ser visto na manifestação verbal desta viúva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interpretada ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém. Cobraram sua assistência. Glória a Deus, né? A escolha dos diáconos para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la e resolver a questão, conhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderiam trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Nós vemos aqui, amados irmãos, que eles procuraram aqui para resolver o problema das viúvas, porque uns interpretavam de uma língua diferente, né? Uma era grega e a outra hebraica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em muitos momentos existem pessoas que podem interpretar a questão de uma pessoa diferente de outra, né? Uma situação, cada situação é diferente. E nós vimos aqui que eles escolheram aqui 7 varões, 7 pessoas de caráter, 7 homens para com conhecimento, entendimento, para resolver aquele problema, que não era fácil, né? 7 homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Professor Adailson, é o seguinte. Pois não. E para o dia de hoje, continua a mesma forma como no antigamente, porque aqui a escolha do diáconos, quer dizer, o pastor lhe observa por um certo tempo, vê o seu testemunho, vê o testemunho tanto na sua casa, como na sua vida secular, como na vida espiritual, para que quando der aquele tempo determinado, ele separar você, como foi uma preparação para ser diácono. É verdade. Glória a Deus. Auxiliar, né? Com excelência na obra do Senhor. Glória a Deus. É verdade, secretário. Obrigado aí pela ajuda aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Assim eles puderam executar aquela questão que estava para resolver, né? Glória a Deus. E o que eu acho interessante, irmão, porque não é só observado pelo pastor, e observado pela igreja também. Em geral. Geral, glória a Deus. E a palavra de Deus diz aqui que as pessoas escolhidas, que isso é uma obrigação do crente, é um dever, um direito do crente ser honesto, ser sincero, não ser trambiqueiro como Jacó e como outros. É um direito, porque é uma escolha de ser santo. É uma escolha de a pessoa ser ruim e de a pessoa ser boa. É uma escolha. Como você falou no início. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como você falou no início, tem que ser um crente sensato, um crente que dê testemunho, né? Dê testemunho. Nós vimos aqui sobre a palavra de Deus a pacificação de Jesus. Jesus era um homem pacífico, era um homem da paz, como o secretário de Tesouro falou. Quando Jesus chegava, havia paz. Mas quando ele saía, aí o problema começava, né? Porque os perseguidores de Cristo, né? Como naquela... Jesus curou aquele aleijado. Fazia 38 anos que ele estava ali, aleijado na beira do tanque, né? E quando Jesus curou aquele aleijado,
que mandou ele carregar a sua cama, quando ele ficou sã, os anciões, os escribas, os perseguidores de Jesus foram procurar ele para saber quem tinha curado ele, para matá-lo, para perseguir Jesus. Mas Jesus saía logo para outra sinagoga, e Jesus passava, porque Jesus já sabia das perseguições que vinha para ele. Aí logo, mas também aquele aleijado, ele não disse quem tinha. Ele não sei, foi um homem que chegou e orou e mandou me levantar e eu fiquei bom. E eu acho interessante porque Jesus, em seguida, Jesus encontrou com ele na igreja, no templo. Quando Jesus viu ele, Jesus bateu no ombro deles, ele está sã, está sã. Mas não foi o que Jesus advertiu. Ele advertiu como aquela mulher adúltera também. Eles cuidaram para não pecarem, porque se pecarem, coisas piores podem acontecer. Verdade. Né, Rufino? Verdade. Louvado seja. A advertência do pecado, como Jesus, ele sempre advertia, né? Aquela mulher adúltera, Jesus perdoou ela, mas em seguida ele vai e não peques mais. Com o aleijado foi do mesmo jeito, com aquele homem que estava na beira do tanque. Ele disse, vá, você não peques, porque pode acontecer coisas piores ainda. Nós sabemos que o pecado leva a coisas piores. É um mal que pode acarretar coisas piores na vida de cada um. E quando ele fala aqui no diácono, ele deve ser o esposo de uma só mulher, ele deve tratar bem sua esposa, seus filhos, sua família, porque ele fala aqui, um diácono ele deve ser separado, um homem de caráter, também ele fala espiritual e também fala familiar. Em todos os aspectos ele está sendo observado pela igreja, pelo pastor e principalmente por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O administrador da seu lar. Glória a Deus. Eu acho muito interessante essas palavras de Jesus, o cuidado que ele tem com a palavra do Senhor Jesus. Né? Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo ele falou com Timóteo, seu filho na fé, a preocupação dele é que pregasse a palavra, né, filho? Ele vai e prega a palavra do Senhor Jesus. Né? Glória a Deus. Para muitas pessoas que eu conheci alguns irmãos que eles era diácono, presbítero de outras igrejas, não é da Assembleia, né? Eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela tem se preocupado com o ensino da palavra de Deus, né? O discipulado, glória a Deus, porque o discipulado ele está ensinando, porque aqui o próprio professor diz que é muito bom ganhar, mas é melhor cuidar. Porque ganhar e não cuidar, vai perder de novo. Ganhar é fácil. Ganhar é fácil. Agora tem que cuidar. Manter, né, irmãozito? Louvado seja. Manter, ensinar. A preocupação de Jesus aqui era o cuidado com sua igreja. Como também aquele homem, o bom pastor, né? Das 99 ovelhas, que ele se perdeu uma ovelha e ele foi atrás daquela perdida, os cuidados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois não, secretário? É por isso que na igreja antiga foi formado os diáconos, para auxiliar nessa parte. Glória a Deus. Que o serviço do diácono era isso, era cuidar das ovelhas do Senhor, a qual foram rendidas na fé. Glória a Deus. A palavra, a leitura, nós na frente ela vai dizer, os cuidados do diácono também, para procurar as pessoas que estão enfermas, orar pelas pessoas que estão desviadas, e buscar ovelha, entendeu? E cuidar dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus, porque ela tem esse cuidado no discipulado, né, dos novos convertidos, dos jovens, das senhoras, como nós estamos aqui na aula dos adultos. E eu louvo a Deus, né? Glória a Deus, porque a gente só tem o que aprender. E as crianças. Glória a Deus, é verdade. As crianças. As crianças. Tem a obra social. Elas vão. Eu estava conversando com um certo ancião, e ele falando para a gente como vai ser o futuro, o nosso futuro, o futuro do mundo, se as nossas crianças não forem educadas de maneira sincera. Porque nós vemos aí que no mundo é só engano, o mundo é muitas vezes mentira, engano, né? E quando a gente vem para a igreja, a gente ensina uma coisa, mas o mundo distorce para outra coisa. É verdade, irmãozito? E os cuidados, até João Batista também, quando ele estava próximo a morrer, João Batista, ele se preocupou com esse ensinamento de hoje. Como era que ser, veja só, mano, o cuidado, né? João Batista, ele se preocupou com os ensinamentos de hoje, como ia ser ensinado a palavra do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque a Assembleia de Deus, ela tem esse cuidado de
pregar a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E porque, né, Glória a irmão Deus. cada geração tem um ensinamento, tem um linguajar É verdade. para cada geração. Glória a E Deus. cada ano que passamos, cada geração é uma forma assim diferente dessas pessoas entender o evangelho, né? Glória a Deus. É por isso que o diácono tem que estar preparado É verdade. para se adaptar às gerações que vêm. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, aqui naquela época, eles separaram também os diáconos. Vamos ler aqui no... os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiro e recepcionista, na ordem do culto e na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, não são restritas a isso, né? Eles também cooperam como professores e superintendente ou dirigente de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, como o Suede falou há pouco tempo, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde autorizado por seus superintendentes, amém? Seus superiores, desde que seja autorizado. Sendo autorizado, ele está dispenso a fazer qualquer coisa. E o que nós vimos aqui, o que a palavra diz, é que o próprio Senhor, ele falou que o servo que faz aquilo que só é mandado é o servo inútil. Porque fazer aquilo que só fazer aquilo que a gente manda, qualquer pessoa faz. Até os ímpios faz. Faz uma tarefa e diz que faça isso. Mas o servo, ele tem que fazer além do limite para agradar a Deus. Não é verdade, irmão? É verdade. Por exemplo, nós estamos aqui num culto e, por exemplo, uma criança vomita ou faz xixi aqui no chão. É o dever nosso ir pegar uma toalha lá dentro com um rodo e limpar, um balde d'água e limpar. É um dever, é um direito que nós temos que fazer. Não precisa ninguém pedir. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Nós estamos enquadrados dentro dos deveres do crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que a gente fomos separados e está sendo preparado para isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o pastor separou a gente para obreiro, para auxiliares, é para essas coisas. O que vê o diácono, mas só que isso aí é um processo. É verdade. Mas o meu trabalho eu sei, o que chegar na igreja tem que fazer. Não ficar sentado na cadeira esperando que o pastor, ou o evangelista, ou o dirigente do trabalho diga assim: ei, irmão, vá ali. Eu até anotei aqui 4 coisas para o diácono, né? Glória a Deus, né? Ele tem que fazer as coisas sem reclamar. Não pode reclamar. Pode questionar. Não pode questionar. Todo trabalho na igreja sirva com prazer. Excelência. Com excelência. Porque quem está vendo é Deus. Deus está se agradando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Um certo amigo meu, ele falou que ele estava pregando. Então, chegou um homem para ele e trouxe um copo d'água para ele. E depois trouxe de novo, repetiu de novo, e ele tomou. Aí ele viu aquele homem tão interessado, e ele era um diácono. Aí ele chegou e disse assim: quem é esse homem aí? Esse rapaz, esse homem é o juiz. Mas ele é juiz lá na vara criminal. Mas aqui, ele serve aqui como um servo do Senhor. Para você ver, né? A humildade também daquele juiz, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Pois não, Zito, pode falar, Aureliano. Lá em Aracaju, há uns anos atrás, tinha um irmão. Glória a Deus. Ele era advogado. Até hoje ele é pastor. Mas antes ele era só advogado e auxiliar da igreja. E ele era um dos porteiros da igreja. Ele foi um advogado. Glória a Deus. Da igreja. E ele foi até um advogado meu para resolver uma causa lá na justiça lá em Aracaju. Ele foi o advogado. Mas ele começau como porteiro. Hoje ele é pastor. Glória a Deus. Pronto, é o que a palavra de Deus nos orienta, né? O irmãozinho, a Aureliano aqui está nos relatando também que lá em Aracaju eles congregavam lá e tinha um irmão que era advogado e com uma humildade ele chegava primeiro do que todo mundo, ficava na portaria, servindo com prazer, como porteiro.
E hoje ele foi reconhecido há muitos anos, né? É. E hoje ele é pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, nós vimos aqui que tem quatro características aqui, que nós vimos aqui, que o diácono ele deve fazer na igreja com amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não pode fazer as coisas murmurando, ele não pode estar se escorando nos outros. Ah, fulano não fez, eu não vou fazer. Não existe isso na obra do Senhor Jesus. A palavra está dizendo aqui que ele tem que se fazer, cada um tem que fazer para Jesus. E quando a gente faz para Jesus, é para Jesus, ó. A gente faz para Deus, é para Deus. A recompensa vem dele. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque ele tem recompensado muito, muito, muito de Deus. Tem cuidado da minha família, tem cuidado da minha vida. Nós estamos atravessando a pandemia, né, irmão? Um processo muito difícil. Processo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E ele tem cuidado das nossas famílias, como da família da igreja, né? Como tem muitas irmãs que ainda nós sabemos que passou por período difícil, mas ele tem cuidado. Ele nos alegra, porque nós sabemos que ele pode, né? Ele pode fazer. Quando ele quer fazer, ele faz, né? É verdade. E não tem nada que impeça quando Deus quer fazer. Verdade. Não adianta as pessoas questionar alguma coisa, porque quando Deus quer fazer, o rebuliço é grande que ele faz. E não se meta no meio, porque se for preciso, ele muda, ele sepulta, ele faz o que ele quer. Para ele abençoar o servo dele, Deus. Ninguém bota a mão no servo do Senhor Jesus, porque o negócio é sério o negócio, né? Com Deus é sério. Então, glória a Deus. A gente tem que fazer na obra do Senhor Jesus sem esperar que a recompensa venha do homem, né? Louvado seja o nome do Senhor. E sim de Deus, porque é o nosso dono, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Deus, Glória a Deus. Uma coisa que você falou agora, é uma coisa, é a palavra-chave. Glória a Deus. Fazer para Deus sem esperar. Mas se vier do homem, é lucro. Glória a Deus, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, secretária Suelde, que a gente trabalha para Deus e para o homem. Glória a Deus, né, Aureliano? Trabalha para Deus e para o homem. Verdade. Então, se Deus quiser, ele pode tocar no coração do homem e o homem abençoar. Glória a Deus, né? Já está abençoado, irmão, porque ele cuida muito bem de nós, cuida dos pássaros, ele cuida dos peixes, ele cuida de tudo, né? De toda criatura que há na terra, Deus cuida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? É verdade. Vamos agora para o terceiro subtópico, né? Fala sobre o perfil e a função do diácono. Justamente que nós estamos aqui conversando sobre o perfil e função dos diáconos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qualificações do diácono, né? As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo, né? Revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos. 1 Timóteo e Tito, né? Caráter moral. Glória a Deus. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Não pode haver línguas dobres neles. Isto é, a sua palavra deve ser sim, sim, e não, e não. Glória a Deus, né? Sem Irmão, mentira, né? Glória a Deus, né? É muito... Nós vimos isso aí, amado. Muitas pessoas fazem pegadinha, faz brincadeira. Quando eu não era crente, eu gostava até de brincar com as pessoas, né? Hoje eu não brinco mais, né? Eu não brinco mais. Eu fazia até uma brincadeirinha quando eu não era crente. Brincava com as pessoas. Por exemplo, a minha esposa perguntava uma coisa e eu brincando com ela, dizia de uma forma para depois dizer a verdade, né? Eu sei. Mas de qualquer maneira, era uma mentira. Não é verdade? Mas hoje, quando nós temos conhecimento, a gente não pode brincar, porque a coisa é séria, né? Nem uma brincadeira a gente pode dizer sendo mentira. Glória a Deus. Amadurecimento. É verdade, a gente não pode. O Espírito Santo ele vem, a cada dia ele vem, nos ensinar, ele vem nos fortalecer. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aí nós vimos aqui a preocupação grande aqui, né? Da escolha, né? E fala sobre caráter moral, né? Glória a Deus, amados irmãos.
pessoas honradas, pessoas íntegras, pessoas dignas. Amados irmãos, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa digna, é uma pessoa que todo mundo confia naquela pessoa. É verdade. Glória a Deus. Testemunho, né? Puro. É um testemunho. Se vier uma palavra de uma pessoa que tem essas características, que qualquer pessoa confia. E o próprio Deus diz, né? Lá em 2 Crônicas 7:14, o próprio Deus, ele confirma a sua revelação. Ele vai dizer, se o meu povo, ele está falando para o povo dele, se o meu povo que chama pelo meu nome, se converter dos maus caminhos, né? Orar, buscar minha face, mas ele disse, se converter dos maus caminhos, ele não vai ouvir de qualquer jeito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu ouvirei do céu, sararei a terra, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós devemos a cada dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso espaço espiritual, ele deve ser preenchido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa parte espiritual, ela deve ser a cada dia alimentada mais do que nossa carne. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a nossa carne tem muito desejo do mundo, glória a Deus, né? Mas o Espírito Santo de Deus, se nós dermos lugar a Ele, Ele vai combater o pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, né? E cada dia, né, que a Bíblia nos diz, e cada dia que nós possamos se tornar mais crente. Glória a Deus, aleluia. É isso, é renúncia. Glória a Deus. É renunciando aos nossos desejos, irmão, as nossas fraquezas. Quando Jesus ele separa, ele mostra essas características, irmão, quando ele mostra essas características, pessoas íntegras, pessoas com moral, pessoas corretas, pessoas com caráter, pessoas que cuidem bem da sua família, pessoas que têm uma palavra sim, sim e não, não. Glória a Deus. Ele está procurando pessoas para que as pessoas que vêm se converter venham querer ser crente como aquela pessoa é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu conheço algumas pessoas que dizem assim, rapaz, eu quero ser crente como fulano é. Eu quero ser uma crente como fulana é. Glória a Deus. Mas Deus quer desse jeito também. Deus quer que a gente seja crente como ele foi, como o discípulo dele foi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saulo de Tarso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós sabemos da história de Saulo. Ele era um perseguidor de crente, um perseguidor de evangelho, né? E ele perseguia o povo de Deus. Mas um dia, quando ele se preparou para ir para Damasco para perseguir o povo de Deus, Deus falou com ele. Verdade. Mas ele era um homem cruel, que ele matava os crentes. Mas se trouxermos para o dia de hoje, muitas pessoas vão ignorar. Mas aquela pessoa era mal, mas não, Deus sabe com que ele pode contar. Mas ele diz, aquele dali é um escolhido. Deus disse, né? Porque quando ele perseguiu, que Deus falou com ele no caminho de Damasco, a voz de Deus foi tão grande que ele caiu do cavalo, a Bíblia diz, né, secretária? E logo ele ficou cego, né? Quando ele tem pessoas que perseguem os crentes, perseguem o povo de Deus, mas não entendem que está perseguindo o povo de Deus. Mas ele precisou ouvir de Deus a voz que estava perseguindo o povo de Deus. Aquele encontro que Jesus teve com Aquele ele. encontro. Mas tem pessoas que perseguem o povo de Deus, não é humilde com as pessoas, e Deus fala com ele, e ele não entende que está judiando com as pessoas de Deus. Então precisou o próprio Deus falar com Saulo. E ele caiu do cavalo, a Bíblia nos revela, como todos sabem, né? Ficou cego, caiu uma escama nele. E Deus mandou um profeta dele para orar por ele, para que ele fosse sarado daquela. E então o profeta ele ficou com medo, né? Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Ele ficou com medo de ir, porque ele sabia que ele podia ser morto. Mas Jesus, vai porque eu estou mandando você. Quando Deus manda, quando Deus está no negócio, o negócio é diferente. Glória a Deus, né? Essa passagem de Glória a Saulo, Deus. Tudo foi programado por Jesus. Glória a Deus. Então, aquele encontro de Jesus, glória a preparação. E a Bíblia nos revela, secretário, que quando ele orou, foi Ananias, né? Se não me falha a memória, foi Ananias que orou por ele, né? Por Saulo. Que as escamas saiu, que ele começou a ver, né? Naquela hora ele
ele foi cheio do Espírito Santo, ele sentiu a presença de Deus, né? Glória a Deus. E o interessante é que ele saiu pregando já. Mas também o que eu acho interessante é que ele era perseguidor do povo de Deus. Mas o próprio Deus disse: Saulo, tu agora vai ser perseguido pelo meu nome. E de perseguidor você agora vai passar a ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Então ele passou a ser um servo do Senhor, um homem correto, que a história dele está aí na Bíblia até hoje, né? Até hoje. Saulo foi um homem que... E o importante é que ele foi transformado. E Deus transforma para melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Glória a Deus. Né? E vamos continuar. E ele era um homem, Saulo, ele era um homem que ele perseguia o povo de Deus. Mas Deus escolheu ele porque na hora que ele aceitou Jesus, na hora que ele começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus, aquelas pessoas que ele perseguia, o povo olhava, mas aquele não era o perseguidor da igreja? E ele está ali pregando a palavra, mas não era aquele, ficaram em dúvida. Mas só que porque o Deus transformou. Quando Deus transforma, aí é diferente o negócio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verdade. Né? Jesus Vamos chega. aqui na parte B, né? Caráter espiritual, né? Ter a plena convicção do que é crer no... Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Crer no Evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, né? Mas, irmão, nós um dia, quando aceitamos Jesus, nós cremos na palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não só é a palavra de Deus, é Deus falando com nós. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para tudo que você imaginar, a palavra de Deus, ela tem uma saída. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na hora que a gente abre a Bíblia, que a gente começa a ler a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Ainda no terceiro tópico, o segundo subtópico, né? Glória a Deus, né? A função dos diáconos em Atos, né? 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados, né? Glória a Deus. Até no dia de hoje, como o secretário do Senhor falou, que é desse jeito, né? Os diáconos, eles são observados pela igreja, pelo pastor, e são separados, glória a Deus, porque há uma confiança, né? Tanto está falando aqui sobre as esposas, sobre como ele conduz sua família, sua casa, porque aí já vai se iniciando uma formação que de diácono, ele pode ser presbítero, evangelista e chegar até pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós vimos que muitas vezes, por não dar ouvido à palavra de Deus, por não seguir o segmento do Senhor Jesus, se embaraça no caminho. Para no caminho. Para no meio do caminho. Porque a palavra de Deus até nos afirma aqui que as mulheres dos diáconos também têm responsabilidade. Tem sim, tem. Elas têm que cuidar de ovelha, elas têm que dar exemplo na igreja. Elas têm que ser humildes para com as senhoras, né? Elas têm que ter esta característica dos diáconos. Segue aqui o diácono, mas as esposas elas têm que seguir do mesmo jeito. Com certeza. Porque, por exemplo, cuidar de criança, cuidar dos filhos dos outros, né, amados irmãos? Cuidar das esposas, das amigas. Por exemplo, uma senhora chegar com uma situação difícil e poder contar com o ombro amigo de uma senhora da igreja, da mulher, de uma esposa, de um diácono. Poder contar e ter confiança. Correto. Não é verdade? Que ela vai orar, que ela vai só contar Jesus daquela história, né? Não vai sair comentando, se alegrando. Ela vai contar Jesus de madrugada em oração para que resolva o problema. Então, a questão aqui não é só para os diáconos, secretário Suíço. Vem também para as esposas dos diáconos, né? A responsabilidade também é para elas também. Sim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus aqui, o cuidado do Senhor Jesus é com o crescimento da igreja. Mas é muito sábia a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus, ele se preocupava com o crescimento da igreja, mas ele sabia que ia haver muitos problemas também na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E ele já vem nos preparando, nos ensinando, né? Para que a gente tenha cuidado, seja humilde. Porque a palavra de Deus fala que quando você é humilde, quando fala humilde, você já está passando já
Você já está aceitando. Quando você é humilde, você é humilde para ouvir as pessoas falar com você. E quando a pessoa não é humilde, a pessoa não vai escutar o que os outros estão falando, né? Não quer falar mais do que os outros às vezes, né? Quando você está Glória a Deus, nessa louvado seja o nome experiência do de Senhor Jesus. humildade, Adailson, quer dizer o quê? Que você está sensível às coisas de Deus. A palavra, ao aleluia. conselho, a obra do Senhor. Até que horas? 9. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, glória ao nome do Senhor Jesus, né? Aqui no síntese do tópico 3 diz assim: para o perfil e a função do diácono, deve-se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar do candidato. Glória a Deus, né, Evangelista Rufino? Aqui a gente está vendo aqui que a lição fala do início até o final sobre caráter, né? E nós vemos aí, amados irmãos, que tem muitas pessoas que não são evangélicas, mas têm caráter. No mundo aí, eles não conhecem Jesus, né? Mas têm caráter de uma forma, eles têm palavras, eles têm cuidado, é esposo de uma só mulher, cuida dos seus filhos, da sua família, ele é bem educado para com as outras pessoas que chegam, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tem um amor pelo próximo. Glória a Deus, louvado e santificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, amados irmãos, qual o significado do termo grego diaconia. A gente viu que o ministério do servo, né? Glória a Deus, né? Significa a convocação cristocêntrica para uma vida de servo humilde, né? Glória a Deus, né? Quando sempre fala em humildade, né? Porque é o seguinte, nós sabemos, amados irmãos, como o próprio Jesus falou, que o crescimento da igreja também traz problema, né? Enquanto a igreja vai mais crescendo, mas vai tendo problema. É convivência, né? Glória Nós a Deus, sabemos né? que É conviver verdade. com pessoas não é fácil. É verdade, Jesus é verdade. sabe disso, que o Louvado seja o próprio nome do Senhor Senhor. Jesus, ele conviveu com multidões. É verdade. E ali não tinha exceção de pessoas. Glória a Deus. Tinha é verdade. pessoas viciadas, tinha pessoas que era crente e não era crente, É tinha os verdade. Glória a perseguidores, Deus. tinha assassinos, tinha todos. É verdade, Ali irmão. Jesus sabia do trabalho que ele enfrentou, que ele botou para a igreja. Por isso Glória a que a Deus. preparação e a separação de diácono, presbítero e evangelista. É verdade, secretária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vimos aqui que o papel justamente aqui de Jesus, o que ele queria era servir. Quer dizer, aí resume num só lugar que é servir. Glória a Deus, né? O crente, lá na verdade prática, vai dizer que todos nós que aceitamos Jesus, nós temos o direito de servir. Por exemplo, se a igreja está preenchida, as cadeiras estão tudo cheias, chega uma pessoa, uma senhora, e nós temos que se levantar, né, evangelista? E passar aquele canto para aquela pessoa, agradar, dizer que seja bem-vindo, mostrar o agrado na casa do Senhor Jesus, essa pacificação. Correto. Que Jesus era pacífico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, né? Então, eu acho de uma grande humildade quando Jesus mostrou naquela hora, quando ele se reuniu com o discípulo, que ele pediu a água, a bacia com água, quando ele pediu a toalha para lavar os pés do discípulo. Foi uma grande humildade de Jesus. Glória a Deus, né? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mostrando sua grande humildade, né? E tem pessoas a ver que nem a água quer dar a outra para beber. E Jesus mostrou a sua humildade lavando os pés dos seus discípulos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O achar que ele era o líder, né? Glória a Deus. Achou que ele não era capaz daquilo, mas ele repreendeu. Aqueles que eu não lavar os pés não tem parte comigo. É verdade, glória a Deus. Quer dizer, ele repreendeu, Jesus disse. Ainda que o diácono, né, auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor. Muito interessante isso aqui, irmão. Porque ele sempre nos adverte que nós devemos ser orientados pelos líderes, pelo pastor e pelas lideranças. Né? Obediência, né? Nós temos, verdade, Obediência. irmão. Glória a Deus. Porque não pode ser de qualquer jeito, né? Nós podemos fazer tudo dentro da igreja, de servir, mas temos que ter autorização das lideranças, inclusive do nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E outra coisa, que o professor, ele dando aula hoje, assistindo um vídeo dele, ele falando que existe até pessoas que gostam de contenda, né? Gostam de criar contenda, graças a Deus na nossa igreja nós não temos isso, né? Graças a Deus que aqui, graças a Deus. Com certeza, verdade. Jesus tem abençoado a nossa igreja. Glória a Deus. E todos nós aqui temos conhecimento da palavra, né? Mas tem algumas igrejas que nós vemos aí que tem pessoas que até divergem do pastor, e inclusive até se rebelia, né? E sai e coloca igrejas. Nós vimos isso em algumas igrejas, né? Correto. Aqui, a própria palavra diz que nós temos que ser obedientes aos nossos líderes e pastores, mas tem pessoas que não aceitam, Verdade. e discorda com os pastores, discorda com suas lideranças e se rebelia, perde o rumo da coisa e sai fora da direção da vontade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus para servir. Quando a gente trabalha numa empresa, Aureliano, é diferente. Quando nós trabalhamos numa empresa, a gente faz uma aliança com aquela empresa, assina a carteira, a gente marca horário, mas ali é um contratempo, porque ali nós vamos receber o nosso salário pelo nosso serviço, né? Mas muitas pessoas, eles não querem perder um minuto sequer de uma empresa, para uma empresa, eles se tornam um servo que só faz aquilo que é mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa Jesus. Interessante, Adeus, quando você falou agora... Glória a Deus, pois não, você falou agora, e veio na minha mente agora. Glória a Mas é bem Deus. interessante essa passagem. A gente na empresa tem uma aliança e trabalhamos para receber nosso salário, não é isso? É verdade. Na obra do Senhor, é voluntário? É. Trabalhando na obra do Senhor, mas nosso salário já recebeu. Nós já recebemos nosso salário. Glória a Deus. Quando foi lá na cruz, Jesus morreu, deu a vida por nós, é o salário da vida eterna para onde nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós já recebemos, nós estamos fazendo, nós estamos pagando o que já recebemos. É verdade, glória a Deus. E muita boa colocação essa sua, secretária. E quando nós trabalhamos numa empresa, a gente somos... eu achei muito interessante, um colega meu me falou ontem, ele trabalhou 23 anos numa empresa e só teve 3 faltas. 3 faltas. Ele não é evangélico. Ele disse, Adailson, mas tem muitas pessoas hoje em dia que trabalham no meio da empresa e já botam um atestado de 5 dias. Entendeu, irmão? E com Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos essa aliança com Ele. Nós aceitamos a renunciar às coisas do mundo para seguir Jesus. Não foi diferente com Pedro, né? Pedro, nós sabemos da história de Pedro. Pedro era um pescador. E quando Pedro teve um encontro com Jesus, quando Jesus chamou ele para ganhar almas, Pedro não pensou 2 vezes. Pedro deixou tudo para trás. Pedro tinha barco. Era praticamente um empresário. Com certeza um empresário, porque ele tinha barcos de pesca, tinha redes, mas ele deixou tudo para trás. Ele não perguntou, ele não fez essa pergunta a si mesmo. E como vai ser esses barcos para quem vai ficar essas redes, essas pescas? Quando Jesus fez o convite para ele fez aquela aliança com Jesus na mesma hora. Ele fez uma aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos essa aliança com Deus. Glória a Deus. E Ele vai cuidar de nós. Desde que nós aceitamos Jesus, Deus começa a cuidar de nós. Louvado seja o nome. Ele vai cuidar de um jeito diferente. Aí as pessoas podem até dizer assim, não, mas Deus cuida de mim sem eu ser crente. As pessoas podem até dizer, não, mas Deus cuida de mim, eu não sou crente, eu não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas aí o que é que Deus quer que você faça? Você tem que fazer, você tem que ser um servo do Senhor. Você tem que ganhar alguma alma para Jesus. Você tem que fazer alguma coisa para Jesus, como Pedro fez. Pedro era empresário, mas Pedro deixou as suas embarcações. Pedro deixou a sua vida de empresário e foi servir a Jesus, né? Verdade.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que o próprio Jesus diz aqui, né? Ele nos adverte. Tem muitas parábolas que Jesus fala, em parábolas, para algumas pessoas que não podiam. Tem pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir algumas coisas, que o próprio Jesus dizia para os discípulos: vocês não podem ouvir ainda estas palavras. Algumas coisas que Jesus tinha para dizer, Jesus não disse ainda, porque ele não estava preparado. Os próprios discípulos de Jesus, né? Nem tudo foi revelado. Nem tudo foi revelado, é verdade, irmão. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós a cada dia nós possamos estar atento, né, na palavra do Senhor Jesus, porque a Bíblia é o manual do crente, é o manual de cada um de nós, né? Se nós dermos ouvido à palavra de Deus, ela vai crescer em nós. Se nós dedicarmos lendo a palavra do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai nos mostrar a Bíblia de uma maneira diferente. Glória a Deus. Mas se a gente desprezar, tem pessoas que eu vejo, a gente chega em algumas casas que a Bíblia está aberta, num salmo, em qualquer versículo, abre a Bíblia e deixa lá, nem lê, não vai nem ler, deixa só aberta, achando que vai ter milagre. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser mastigada. A Bíblia diz que a gente tem que mastigar a palavra de Deus. Quando a gente mastiga, aquilo fica dentro de nós, né? E quando a gente come, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente fica cheio do Espírito Santo de Deus, que é Deus falando conosco. É verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós vemos aqui, amados irmãos, que há vários relatos ainda dentro da lição, ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui vários relatos na palavra do Senhor Jesus, de muitos homens de fé, né? Como o próprio Abraão, que era um homem de fé, glória a Deus, né? Um servo do Senhor de fé. Quando Deus pediu o seu próprio filho a Abraão, imagina a gente ter um filho que a gente ame, que a gente quer bem, que a gente adore ele, nossos filhos, e Deus pediu o filho, sabendo que vai ser em sacrifício, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Abraão era um homem que tinha fé em Deus, e que esta fé de Abraão possa, a cada dia, nós podemos sentir a presença da fé, que era o pai da fé, Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verdade. E quando Abraão levou seu filho, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, nós sabemos essa história, né? E o filho perguntou a Abraão quem ia ser mostrado em sacrifício, doado em sacrifício. E Abraão disse, Deus, qual era o cordeiro que estava ali, mas até o momento não estava. Mas Abraão disse, Deus proverá. Então que Deus proverá na sua vida, na vida de todos vocês que estão ouvindo esta lição. Que Deus venha transformar a partir de hoje, né? E que vocês vejam a Bíblia de uma maneira diferente, como ensinamento, como um amigo, como um pai, como um fiel ensinador de Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E quando Deus pediu a Abraão seu filho, e ele não pensou, sofreu muito, eu creio que ele sofreu muito, mas ele tinha certeza que Deus ia ressuscitar seu filho, ou que Deus ia fazer algo maior. Por isso que ele acreditava e ele creu que Deus ia fazer algo maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que cada dia nós possamos acreditar que Deus pode fazer coisa grande na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ser crentes para morar no céu, que nem o evangelista Genildo sempre nos fala aqui, né? Vamos ser crentes para morar no céu. Glória a Deus. E vamos pedir a Deus que aquilo que não agrada a Deus, que Ele venha tirar de nós a cada dia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Verdade. E eu louvo a Deus, né, pela vida da nosso pastor, né? Glória a Deus, que ele não está aqui hoje porque ele está enfermo, mas que Deus já está chegando com providência, e eu creio que logo ele estará aqui cuidando, né? Eu vi ali hoje, quando os meninos passaram o filho, ele disse, como eu gostaria de estar aqui. Mas nós sabemos que ele disse isso de coração, né? Ele queria estar aqui mesmo na obra, né? Glória a Deus, né? E que Deus venha abençoar esta obra, que esta obra é do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. E que a mão de Deus seja sobre este templo, né? E com certeza porque o que já tem feito aqui, nem todo mundo, não é uma empresa, talvez uma empresa que tenha muitos
trabalhadores que tenham uma empresa privada que tenha muitas condições de fazer, de contratar um trabalho, uma multidão, um mutirão maior. Mas aqui não, aqui é passo a passo. E o que eu achei interessante do nosso pastor é porque alguns irmãos pediram até que parasse na pandemia de construir. E eu achei bonitas as palavras dele, que a obra é do Senhor. Se fosse minha eu parava, mas a obra é do Senhor, a gente não pode parar. E está aí a obra andando, glória a Deus. E eu me alegrei quando eu vi os irmãos já tarde, vários irmãos aqui se alegrando, brincando, e a obra andando passo a passo, em todo o vapor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para isso mesmo, é para servir. Porque a igreja de hoje, ela será a igreja de amanhã, do futuro, né? Dos jovens, das crianças. Glória a Deus. Se Jesus não vier. Glória a Deus. Nós estamos esperando qualquer hora que Jesus venha, né? Jesus já voltou para alguns, nós sabemos, né? Mas a qualquer hora está, lá em Apocalipse, a profecia está se cumprindo, né? Está próximo da vida de Jesus, glória a Deus. Está aí as portas a bater. E até o apóstolo falou, acho que foi o apóstolo Paulo que falou, né? Ele diz: quem tiver limpo, se limpe mais, mas quem tiver sujo, que se suje mais. Glória a Deus, né, irmão? A gente, a cada dia nós possamos ser mais santo, que o Espírito Santo venha nos ensinar a ser mais santo, né? Porque nós sabemos que o instinto humano é ruim, é mau. Se existir alguma coisa boa entre nós, está na parte de Deus. É que o Espírito Santo tem nos transformado. Porque o ser humano, distante de Jesus, ele não é bom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus, o bom só há um, que era Deus. E no mundo não existe nenhum homem bom. Muito mesmo. O próprio Jesus. Só um que era bom. O Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É verdade, irmão. Aí foi um certo homem procurou Jesus, né? E ele querendo desdobrar Jesus, né? O jovem rico, né? E ele chegou para Jesus já chamando de bom mestre, né? Querendo desdobrar Jesus. Como tem algumas pessoas que chegam pra gente, algumas pessoas que quer ganhar alguma coisa, né? Quer ganhar na conversa, e já chega crescendo aquela pessoa, botando lá em cima, e tem umas palavras que diz, mas a gente não pode dizer, né? Querendo jogar aquela pessoa numa altura que a pessoa não é, para se agradar, para depois se servir da pessoa, né? É verdade. E ele usou desta maneira, de uma maneira também. Ele disse: bom mestre, né? Tudo isso eu faço. Ele foi perguntando a Jesus o que era para fazer, ganhar salvação, e Jesus foi dizendo, só que ele era muito rico, né? Aí quando Jesus pediu que ele, talvez Jesus quis só testar ele, né? Sabia que a riqueza está no coração dele. E a palavra de Deus diz que onde está a nossa riqueza, o nosso tesouro, está o nosso coração. E é verdade, né? E é por isso que nós devemos colocar primeiro as coisas do céu. Porque nós sabemos que aqui tudo passa, né? Glória a Deus, né? Aqui tudo é passageiro. Um dia eu era criança, eu lembro que a gente brincava, era criança. Hoje as pessoas já me chamam de velho. Porque nessa pandemia eu levei muito nome de velho. Entendeu, Aureliano? Porque as pessoas... Morreu um senhor. Foi mesmo, foi. Quantos anos ele tinha? Ele era um velho, ele era velho, ele tinha 51 anos. Olha aí, irmão. Eu tenho 56 anos, graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Mas nós levamos o nome de velho, Aureliano. Eu tenho 65, vou fazer a próxima. Você tem 65. Mas as pessoas dizem: morreu um velho. Foi mesmo. Morreu um velho, um senhor. Quantos anos ele tinha? 50 anos. Entendeu, irmão? Como é assim? Desse jeito. Comparando com a idade, né? Aí, comparando com a idade, só basta ter o cabelo branco, as pessoas consideram como velho, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus, né, pela vida da minha família, né? Minha esposa, né? E graças a Deus ela tem se encaixado aqui, Fabiana, dentro da humildade, né? Glória a Deus, né? Mas a humildade de Fabiana é uma humildade que já veio do berço. Glória a Deus, se encaixou no candidato. Glória a Deus, ela é uma pessoa humilde, glória a Deus. Ela muitas vezes ela fica calada com razão. Calada com razão, e fica calada. E glória a Deus, e Deus é na vida dela, e Deus continua sendo na vida dela, né? É verdade. Porque, glória a Deus, né? Deus tem sido na vida dela, Fabiana. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Glória a Deus. Amo muito ela, né? Ela não pôde vir porque
a minha filha pequena está um pouco gripada, e ela ficou com ela, mas ela está me ouvindo lá também. Eu quero dizer, minha amada, que eu lhe amo muito e louvo a Deus pela família que Deus me deu, né? Glória a Deus, né? E essa pessoa humilde que nem você, é simples, de uma simplicidade grande que você nem imagina, né? Quando muitas vezes ela não quer aparecer, né? Já preocupada em prejudicar alguém, se preocupa com o próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E ela é uma pessoa que foi Deus que me colocou muita paciência, teve comigo na humildade dela. Que antes que eu era do mundo, eu era uma pessoa trabalhosa, né? Mas graças a Deus, depois que eu aceitei Jesus, ela permaneceu. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, que Deus venha abençoar todas elas em nome de Jesus, né? Amém. Glória a Deus. E eu tenho certeza que a mão de Deus é sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o nosso negócio. Amém. Eu não tenho dúvida, porque Deus tem revelado, tem nos falado, tem nos mostrado. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E eu não tenho dúvida. Por isso que eu faço a obra do Senhor Jesus com amor, né? Porque eu sei que a recompensa vem do Senhor Jesus. E eu estou esperando, secretário Sueldo, e que os cultos de rua voltem, né? Os trabalhos. Sou dirigente de culto de rua e eu gosto muito desse trabalho, levar a palavra do Senhor Jesus, o ídolo do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Mas breve estaremos voltando aos cultos de rua, né? Está bem próximo. E vamos aqui à conclusão da lição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma lição muito boa, né? Como o senhor falou, fala sobre o servir na igreja, né? O diaconado onde se encaixa todos os servos do Senhor Jesus, todos crentes, está incluído aqui todos crentes, né? Novos convertidos. E eu louvo a Deus porque eu vi aqui muitos novos convertidos trabalhando na obra do Senhor Jesus. Inclui tudo, mulheres, homens, todos estão incluídos no plano de Deus de servir a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos à conclusão aqui da leitura da lição. Glória a Deus, né? Esta lição que tem sido uma bênção. Já tem passado aqui, passaram já 11 professores e foi bênção, graças a Deus. Que essa lição, ela fala sobre os dons espirituais e o ministerial, né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu quero fazer a conclusão. Eu quero chamar o evangelista Rufino para fazer a conclusão. Não, deixa ele que ele está terminando. Glória a Deus. Então, eu vou passar aqui para o secretário Sueldo fazer a conclusão aqui desta lição. E eu louvo a Deus pela vida dele também, que Deus tenha abençoado ele. Amém. Ele é um homem que tem ajudado muito a obra do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando ele e sua família. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, né? Que Deus continue cuidando da sua igreja, do seu povo, fazendo aquilo que seja a vontade de Deus e não a nossa vontade. É verdade. Desde já eu agradeço e fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Obrigado, irmã Daíus. Não mede esforço, né? Como o Senhor falou. Cada professor que é desse departamento de escola bíblica sempre está ativo. Mesmo tem momentos de alguns que não podem, mas se esforça para dar aula. Isso eu vejo em alguns dos professores desse departamento da escola bíblica na nossa igreja. E isso é muito bom, porque Deus vai recompensar, né? Sempre o pastor, quando eu converso com o pastor, ele olha para mim e diz: Deus vai lhe recompensar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se o homem vier recompensar, é lucro. É lucro, mas não espere do homem que venha lhe dar a recompensa. Espere só dele, de Deus, porque se ele quiser, ele recompensa você agora, neste momento. Se não, ele só recompensa naquele grande dia, né, como a Bíblia diz. E eu quero só frisar aqui uma palavrinha que o irmão Daíus disse sobre essa obra. Tudo aqui
É mistério de Deus, né? Foi milagre. De 2020 a 2022, tudo foi difícil para todas as áreas. E a obra aqui não parou. Não deve um centavo. Glória a Deus, aleluia. Todo mês o pastor presta conta do que entra e sai para a obra do Senhor. Isso é muito bom, é Deus. Não tem outra explicação, né? Muito bom, né? Essa lição do... Falando sobre o diácono. Aprendizagem para quem quer seguir o seu ministério, né? Começando como diácono. E essa lição nos trouxe esse ensinamento hoje. Para os que estavam aqui, para os que estão em casa, né? Nos assistindo pela live. Nós vimos aqui os 3 tópicos que diz analisar o estilo de vida do diaconal de Jesus aqui na terra. Explicar a instituição do ministério do diácono. Discorrer sobre o perfil, a função do diácono, né? Ser diácono não é só ter o start, né? Mas sim fazer pela obra. E uma coisa, irmão Daílson, que eu vejo, que eu tenho aprendido, né? Com alguns irmãos, com o nosso pastor, aqui na nossa igreja, é que o aprendizagem, por humilde que seja, é o alicerce. Não é eu começando como evangelista ou presbítero, mas sim começando como porteiro. Ou mesmo com auxiliar, né? E daí você vai adquirindo. Não vai ter o desejo de ser homem de 2 mulheres. Não vai ter o desejo de se embriagar, né? Porque na lição vai dizer que o diácono ele tem de ser o candidato, olha só, o caráter familiar, do caráter do candidato. O candidato deve ser marido de uma mulher. Amá-lo, né? Amar sempre. Fiel à sua esposa e bom pai. Exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar. Amar sua esposa com amor sacrificial, deve ser respeitar os seus filhos para obterem dele o mesmo respeito. Isso tudo o diácono tem de ser, porque olha só, ser diácono ou candidato a diácono, ser por excelência, ter esse cuidado. Porque só em você ter diácono, você está carregando uma responsabilidade grande, né? Na obra do Senhor. Como o irmão Adailson falou aqui, não me esforço para coisa alguma na obra do Senhor. Se puder, claro, sim, tem muitos que trabalham, tem a sua responsabilidade da sua vida secular, e o pastor e alguns dirigentes, líder aqui de alguns departamentos, conhece, né? Não precisa, nem eu, nem você estar inventando para, eu não posso ir porque eu vou. Não. Deus sabe. E os irmãos sabem, a igreja sabe, né? Mas sempre isso eu aprendi. Fazer por excelência, fazer com gosto, com alegria. Uma coisa que, como o irmão Adailson falou, e um exemplo, né? Que na igreja, o irmão Rufino, não só ele, mas tem muitos aqui também, que são aquelas pessoas destemidas, né? Os dirigentes das congregações, eu vejo assim, porque é um trabalho, né? Não é fácil você ser dirigente de uma congregação e ser dirigente da sua casa, né? No dia a dia, e todo dia ali cuidar de um rebanho, né? E assim,
É uns heróis. Dirigentes da nossa congregação são uns heróis. Quando é uma congregação perto, tudo bem, mas quando é mais longe, como Estreito, Listrada, Floresta, é um trabalho mais difícil, né? Mas é fazer por excelência, que a recompensa vem de Deus. E o trabalho do diácono é isso. É fazer a obra do Senhor, né? Não esperar a gratificação de ninguém, mas sim fazer porque tem que fazer. Tem de cuidar. E principalmente cuidar dos teus convertidos, né, irmão Fim? Não é só fazer eles aceitar ou pregar a palavra, mas sim cuidar para que ele permaneça no caminho do Senhor. Aqui fica meus agradecimentos, né? Já estamos chegando à penúltima, né? Próxima quarta-feira será a última encerramento desse trimestre. E sexta-feira é culto de doutrina aqui com o nosso pastor. E domingo é culto de senhoras, né? E aqueles que estão assistindo nossa live, nós deixa o convite, né, para que nós esteja aqui sexta e domingo para glorificar. Amanhã tem escola bíblica nas congregações. Quem não pôde vir para cá, né, para a sede, que escolha uma congregação aí no bairro, Alto Alegre, Estreito, Tabatinga, porque essa mesma lição vai ser dada amanhã lá. E eu creio que vai ser bênção, né, irmão? Amém. Eu quero convidar o irmão Zito para orar encerrando e o evangelista Rufino para entrar a bênção. Tem dizimista para orar? Não. Tem não, né? Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oremos, igreja. Querido Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui mais uma vez, gratos e agradecidos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Deus amado, abençoa, Senhor, aqueles que ouviram, Senhor, pela live, Senhor. Deus, implanta a Tua palavra, Senhor, em cada coração, Senhor, para que os Teus filhos possam ser edificados, Senhor, cada um de nós que aqui estamos também. Deus amado, nos leva para os nossos lares, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Acampa os Teus anjos em redor de cada um de nós, Senhor. E assim, ó Pai, nos leva em nome de Jesus. Amém. Eu já ia esquecendo, quero pedir uma bênção especial para minha esposa, a qual está completando um ano hoje. Que o nosso Deus abençoe, continue abençoando ela, dando mais sabedoria, né? Entendimento da palavra, despertando, renovando a sua fé. E parabéns, meu amor. Opa lá. Vai ter um bolinho lá. Tem um bolinho lá. Uma bolinha é a galinha lá. Tem galinha hoje na casa do... Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos receber a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. E ele diz: Amém. E a paz do Senhor, glória a Deus.